Oi, gente, tudo bem? Espero que vocês se cuidem, espero que vocês estejam bem. Só lembrando o seguinte, até o dia 30 de abril, o prazo para entregar o trabalho, tá? O trabalho que eu passei para vocês, para V1, tá bom? Impreterivelmente até o dia 30. Então, eu enviei dia 13, então vocês tiveram 17 dias, vocês têm até quinta-feira, até meia-noite, 3h59 de quinta-feira para fazer, tá bom? Então, vamos ter responsabilidade, tá legal, gente? Então, não quero que ninguém fique nota baixa, tá bom? Então vamos ter responsabilidade que ele entregou, vamos entregar. Bom, enfim, gente. Então eu venho falando com vocês esses dias todos, todos dos nossos encontros aqui, a respeito, né, dos desafios que nós encontramos e eu, né, o projeto inicial, antes desses problemas, era desenvolver com vocês um projeto de leitura, um projeto de incentivo à leitura, conversarmos sobre sala de leitura, não é isso? Para levar sugestões para vocês, mas nós vamos trabalhando como nós podemos, né, gente? Então vamos lá. Então, eu já venho falando com vocês sobre todos os problemas que nós enfrentamos no dia a dia em sala de aula, a respeito do processo de ensino-aprendizagem, o processo de incentivo à leitura. Um dos processos que nós estamos enfrentando agora é até uma chance de nós revermos, né, do governo, se tiver interesse, da sociedade rever, diante desse problema que nós temos de um isolamento compulsório por causa dessa pandemia, por exemplo, a sala lotada. Então vai ficar mais difícil de voltar. Por quê? Porque qualquer sala de aula, principalmente da escola pública, é aglomerada. Escola particular, por exemplo, meus filhos no 7º ano são 8 alunos no 7º ano. Então tem mais tranquilo, tiver que voltar, tiver que fazer agora. Outra coisa, tem um processo de informatização melhor para esse ensino à distância, não é isso? Bom, mas enfim. Então, gente, vamos falar de alguns desafios que nós temos. É um desafio de formar praticantes da leitura e de escrita, e não apenas sujeitos que possam decifrar o sistema da escrita, e já o disse. Formar leitores que saibam escolher o material escrito adequado para buscar a solução de problemas que devem enfrentar, e não alunos capazes apenas de oralizar um texto selecionado por outro, né? É formar seres humanos críticos capazes de ler as entrelinhas e assumir uma posição própria frente à mantida, né? Você lê, você compreender, você lê entre linhas, não é só você ler, interpretar, pegar as classes das palavras como substantivo, adjetivo, embora eu sempre falo isso, e isso faça parte, não é? Com uma turma mais lotada é complicado, uma turma mais vazia, não é? E aí você pensar, promover um debate sobre um texto, não é? Eu falei na aula passada sobre que nós fizemos o julgamento da Capitu, do Dom Casmurro, o julgamento do João Romão. Só que você, muitas vezes, na escola pública, o aluno que não quer participar, você não tem respaldo, né? Mas é um desafio que nós temos que enfrentar. Qual é então o desafio? Bom, vamos ao desafio. Formar pessoas desejosas de embrenhar em outros mundos possíveis que a literatura nos oferece, dispostas a identificar com o semelhante ou a solidarizar-se com diferentes capazes de apreciar a qualidade literária. Não é? Assumir estes desafios significa abandonar as atividades mecânicas desprovidas de sentido que levam as crianças a distanciar-se da leitura, por considerá-la uma mera obrigação escolar. Significa também incorporar situações em que ler determinados materiais seja imprescindível, né? Para o desenvolvimento de projetos que... Vamos lá, então, resumindo, né? Vamos lá resumir. Você trabalhar, você estimular, procurar conscientizar o aluno. Não estou falando, dando uma fórmula para você, são desafios que nós enfrentamos no dia a dia na sala de aula. E outra coisa, você não consegue unanimidade. É você conscientizar a importância da leitura, não só a importância para o seu desenvolvimento intelectual do indivíduo, mas também para uma certa você conhecer novos mundos. Por exemplo, você pode conhecer outros países, outras épocas, não é? Através da leitura. Eu acho que, não vou dizer que eu não sou cientista, mas eu acho que a única máquina do tempo agora, ainda possível, atualmente possível, é a literatura. Você reporta o século XIX, você lê os clássicos do século XIX, vamos falar da literatura brasileira, você lê Dom Casmurro, do Machado de Assis, você lê o Cortiço, do Aloysio Azevedo, você lê Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, você se reporta ao Rio de Janeiro, vamos falar do Rio de Janeiro, onde nós vivemos, né, nascemos, no século XIX. Você lê Lima Barreto, você se reporta ao subúrbio, a zona norte do Rio de Janeiro no início do século XX. Você imagina
como era. Eu lembro Clara dos Anjos, que fala da morte do padrinho dela, que vai levando o corpo um carro de boi para o cemitério de Inhaúma. Eu morei em Inhaúma, então você fica imaginando, você visualiza aquela situação. Então é um desafio você ter. E aquela coisa que eu sempre falo, você conscientizar o aluno, sei que é um processo difícil, para ele não ler um texto do século XIX, início do século XX, com a mentalidade de hoje. Por exemplo, na Clara dos Anjos, ela é desvirginada pelo Cassie Jones, ela fala, estou perdida, sou uma perdida. Como é que ela engravidou? Mas acontece que no Anormalista, do Adolfo Caminha, também, ela é desvirginada, olha, tem que ficar para fora. Não, era como se pensava na época, tá? Então, sempre você não pode ser um leitor anacrônico, você tem que passar para os seus alunos, tá bom? Então, são desafios que nós enfrentamos. Vamos falar de um outro desafio, conseguir que os alunos cheguem a ser produtores da língua escrita, conscientes da pertinência e da importância de emitir certo tipo de mensagem, determinado tipo de situação social, em vez de treinar unicamente como copistas, que reproduzem sem propósito próprio, o escrito por outros e como receptores de ditados cuja finalidade também se reduz à avaliação por parte do professor, né? Então o desafio é conseguir que as crianças manejem com eficácia diferentes escritos que circulam na sociedade e cuja utilização é necessária ou enriquecedora para a vida pessoal, né? Bom, gente, nós temos um problema muito sério. Eu falo de experiência de escola pública que eu tenho. Você vai falar, você é mero copista. Você precisa incentivar o aluno tem alunos que você até eles falam, né, que você fazer que ele formar escritores também, porque tem alunos que você não forma escritores, na verdade. Escritor é um dom, mas você dominar a escrita para você colocar suas ideias no papel. Tem alunos que têm ideias maravilhosas, a criatividade, mas não dominam a escrita. Então nós colaborarmos para isso. Isso não quer dizer que você, eu vou fazer pós-doutorado, eu vou ser um escritor. Não, tem gente que é PhD em literatura e não escreve nada, escreve texto crítico. E tem autores como Plínio Marcos, grande autor teatral brasileiro, que ele só tinha a 4ª série primária, mas ele dominava a escrita. Então você vai fazer com que o aluno domine a escrita. E isso é um problema muito sério, porque quando você quer fazer debate, tudo, existe uma cultura, principalmente na escola pública, que a aula é você escrever no quadro e o aluno copiar, né? Se você falar, uma vez eu lembro que eu não falei isso com o professor, eu nem comentei isso com ele para não magoar o professor. Ele todo contente que ele deu contos africanos, portugueses, indígenas, com oralidade que foram transcritos, que compõem a nossa cultura, o nosso folclore, né, os contos portugueses, africanos, indígenas. Ele leu para os alunos, o professor não deu aula não. Quer dizer, eu não falei isso para ele. Então, existe essa cultura de que o professor da aula é escrever no quadro. Por exemplo, você vai fazer... Eu trabalhei com um professor de história, nós trabalhávamos juntos, no CIEP, e ele passava muito filme, e congelava o filme e explicava o contexto histórico. Então ele falava assim, quando eu estava dando Brasil Colônia, eu estava dando literatura informativa sobre o Brasil. Então nós eu botava minha turma para assistir junto com ele. Por uma vez nós pegamos aqui 2 filmes, aquele Hans Stander, que é sobre o missionário que ficou presente nos índios, aquele filme, parece até nome de filme pornô, mas não é. Como Era Gostoso o Meu Francês, que era um francês que fica no meio dos índios, que ele vai servir como banquete, que é os índios canibais, para você te falar sobre, no meio do filme, passar de uma cena a outra, mostrar os escritos dos cronistas, dos viajantes. O pessoal falava, o professor tal, o professor de história, ele não dava aula, ele passava filmezinho. Então, nós encaramos esse desafio. Tá? Então, você estimular o aluno à leitura, eu sei que é difícil você falar, você pode trabalhar com poesia, poesia do folclore, lenda do Brasil em versos, é uma leitura que eu recomendo, né? Eu recomendo essa leitura, porque você vai falar do folclore brasileiro em versos, uma adaptação de clássicos, né? Faz parte da mesma noite, vai para Alibaba. Isso aqui é uma adaptação, tem essa série muito boa para vocês trabalharem com os alunos, sexto, 7º ano, que entretém, porque é uma adaptação, tem a Odisseia também, tem Ilíada, tem Divina Comédia, que são adaptações para o público infanto-juvenil. Essa série é da editora Ática, é Clássico Universal, tá? São adaptações que eles adaptam, tá? E então vale a pena para vocês trabalharem como estímulo dos alunos. Tá bom, gente? Olha só, pessoal, eu espero que vocês não atrasem, por favor. Foi ótimo. Semana que vem nós falamos outros desafios, tá? E até o dia 30, até essa quinta-feira, por favor, mandem a avaliação de vocês para nós não termos problemas. Um forte abraço, uma boa semana.